Pessoal, eu sou o professor Fábio Madruga, estou aqui com vocês, honrando o nosso compromisso que tínhamos combinado de montar um grupo para que atendesse também ao pessoal de custódia, atendêssemos aqueles que estão em seu trabalho, atendêssemos ao pessoal no Rio de Janeiro, que esse material também vai para lá. Então, a grande dificuldade era onde hospedar. Então, o grupo no Facebook tornou-se mais viável que o aplicativo. E hoje nós vamos falar não só dessa viabilidade em face da aplicabilidade do conteúdo, mas eu trago um tema importante para vocês, coisa já discutida em sala de aula, que é a história das políticas de saúde no Brasil. Mesmo fazendo parte de um conteúdo da legislação do SUS, do Sistema Único de Saúde, sempre que possível nós vamos nos utilizar dos emolumentos da Constituição Federal. Vocês observem que nós passamos passamos em sala, o pessoal da unidade de Garanhuns, e isso será feito também na unidade de custódia. Esse material já foi enviado para o Rio de Janeiro, essa primeira parte, faltando assim só essa revisão em custódia, mas a gente passou, só fazendo uma retrospectiva, lá pela criação das CAPs, das caixas de aposentadoria e pensões, e lá na lei Eloy Chaves, naquele período de 1923, que foi discutido com vocês, onde o Estado institucionalizava um dos primeiros tipos de acesso dos trabalhadores à assistência médica, que era limitado ainda a quem trabalhava. Então não era um sistema único, não era aplicado a todos ainda. De 1923 nós caminhamos para 1933, que foi a unificação dos CAPs, dos institutos de aposentadorias e pensões. E viemos com aquela questão do governo de Getúlio Vargas, da era Vargas. Tudo isso foi feito em sala de aula. Esse momento foi discutido, inclusive, aquela questão onde o Estado assume a gestão financeira dos institutos. Então, devemos lembrar, em 1933, no governo Vargas, o Estado assume a gestão financeira dos institutos. E logo depois, você veja, 1923, 1933, por que eu estou me referindo a essas datas? Porque são datas importantes que serão cobradas no certame. Essa sequência de 1923, 1933, 1966. 1966 é a unificação. Cuidado para não confundir a unificação dos CAPs em 33 com a unificação dos IAPs, que é em 66, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Então, IAPs é diferente de CAPs. O CAPs em 33 e IAPs em 66. Lá no IAPs ele ofertava aos trabalhadores a assistência previdenciária de pensões, pecúlios e aposentadorias. Você veja que há uma diferença de CAPs e IAPs. E aquela questão da criação, do nascimento do INAMPS é em 77, em 1977. Então, essas datas são importantíssimas para que a gente possa memorizar e fazer um bom trabalho. Pessoal, eu quero também lembrar a vocês que antes da criação do SUS, as ações de saúde eram feitas de forma pontual. Eram, inclusive, priorizando as capitais. Era dado prioridade às capitais, e essas ações eram focados em grupos específicos, como, por exemplo, campanhas contra epidemias e endemias. Então, grande parte do investimento em mão de obra e resultados bem temporais, ou seja, não existia uma ação enérgica
do governo em razão da saúde. Lembre-se que eu conversei com vocês na aula passada, inclusive em face daquela questão da vacinação, que houve um período em que houve a crise da vacina, que a vacinação era obrigatória, e isso trouxe um conjunto de revolta às pessoas, fazendo com que gerasse um novo modelo de assistência, de uma forma organizada de serviços e ações de saúde. Portanto, historicamente, tudo foi discutido em sala de aula. Eu só estou fazendo uma retrospectiva aqui desse primeiro modelo que surge na década de 60, voltado para as ações de combate de doenças pertinentes a endemias e epidemias. E quando a gente inicia agora um novo tópico, tudo aqui só foi relembrando aquilo que a gente já tinha discutido em sala, e o exercício que eu vou resolver aqui, as questões que eu vou resolver, que foram enviadas por alunos, será postado também no grupo para vocês lá imprimirem. Sendo assim, as questões vão estar postadas aí para vocês, ok? Em relação à aula de Camila, me parece que ela não carregou, está sendo carregada novamente e será passada para vocês. Então hoje a aula será aqui comigo, será dividido em partes, para que não fique pesado. A gente vai dividir, vai fazer um intervalo que eu estou fazendo ao vivo lá para o Rio de Janeiro, e estou gravando para vocês. Ok? Todo esse trabalho já foi feito lá. E eu estou aqui já com o material, como sempre, com a minha base, e diz o seguinte: a primeira questão, ela é da CESP, que é um simulado que o pessoal está fazendo, inclusive está sendo feito hoje em Natal. E a questão diz o seguinte: sabe-se que houve importante revolução histórica da saúde pública no Brasil. Sobre essa evolução, principalmente na organização do sistema de saúde, julgue verdadeiro ou falso. E traz uma sequência de 3 questões. Então, ainda a gente lembrando do pré-título, né, o que é que ele quer, veja só do que trata a questão, sobre a evolução, principalmente na organização do sistema de saúde, assinado verdadeiro ou falso. Então a primeira questão diz o seguinte, para a gente analisar essa questão, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ele diz o seguinte: a crise da Previdência Social, no início dos anos 1970, fez surgir o Conselho, veja só, ele está dizendo que a crise previdenciária social, no início dos anos 1970, fez surgir o Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária, que é o CONASP, né? Que é o CONASP, está aqui no finzinho da questão, né? E, na verdade, o CONASP foi instituído em um decreto, anotem aí. O CONASP foi instituído em um decreto de número 86.329/81. Quando eu digo /81, eu já estou dizendo que não foi em 1970, eu já disse que foi em 1981. Então, evidentemente, quem lembrar do decreto, lembrará também que essa questão é falsa. Pessoal, veja só. Aqui nessa segunda questão, eu vejo uma coisa interessante. Veja só. Vocês lembram que lá na introdução, quando eu conversava com vocês, eu falei a respeito da 8ª Conferência Nacional de Saúde? Vocês observem que
que a oitava conferência ela foi muito ampla. Ela foi muito ampla, trazendo inclusive o conceito físico. Porém, eu quero analisar com calma, esse enunciado com vocês. Olha o que diz. Olha. No relatório final da oitava Conferência Nacional de Saúde, a saúde passa a ser definida apenas, sublinha aí apenas. Eu achei esse apenas perigoso, sempre, não é regra, mas há que se desconfiar quando a gente vê apenas, somente, objetivamente, obrigatoriamente, nas questões onde tem um nível de complexidade maior das bancas mais fortes, como CESP, dentre outras, Fundação Carlos Chagas. Então, todas essas bancas, elas têm uma complexidade maior, a ESA. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, esse apenas aqui, eu achei ele meio estranho, mas enfim, vamos lá, né? Apenas como resultado das condições de alimentação. Quero lembrar uma coisa a vocês. Eu vou mostrar, todo mundo deve estar preocupado com o artigo 3º da Lei 8080/90. Tá certo? O artigo 3º à luz da lei que foi criada, que foi autorizado pela Constituição Federal. A Constituição Federal é a mãe de tudo. Mas esse artigo 3º da 8080, quando ele trata da alimentação, já é um produto dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal. Então, eu percebo que o artigo supracitado, que é o 3º da 8080, não deve ser utilizado como um único argumento. Eu vejo lá nos direitos sociais regulados do 6º ao 11º um conjunto magnífico de informações. Mas, enfim, ele diz o seguinte, né? Alimentação, habitação, educação, trabalho e lazer. Se tivesse aí, ao invés de apenas também, estaria certo, mas ele limita. E a gente não pode esquecer que a alteração dessa redação, que ocorreu em 2013, incluindo inclusive a atividade física como um dos fatores determinantes da saúde. Coloque aí. O artigo 3º da Lei 8080/90, o artigo 3º da Lei 8080/90, foi alterado em 2013, incluindo a educação. Da mesma forma que o artigo 6º da Constituição Federal foi alterado para incluir a alimentação, no 6º a alimentação, no 3º 8080 a atividade física. Tá ok, pessoal? Tranquilo até aqui, sem nenhum problema. Nós já vamos para a segunda questão. Evidentemente, a gente já percebeu que essa questão é uma questão falsa, não é assim, pessoal? Pessoal, olha, vamos lembrar o seguinte, que o fundamento legal de toda e qualquer lei é a Constituição Federal. Então, aquilo que for confrontante com a lei maior não tem constitucionalidade, sendo passivo de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, todas as leis, sejam leis, decretos, tudo que é utilizado no sistema administrativo, jurídico, penal, civil, todos esses emolumentos têm que estar alinhados com a Constituição Federal de 1988. E me parece que essa terceira questão, ele diz o seguinte, veja só, o fundamento legal do SUS, o fundamento legal do Sistema Único de Saúde, é a Constituição Federal de 1988. Certíssimo. O fundamento legal de qualquer lei no nosso país é a Constituição Federal de 1988. Isso eu não tenho a menor dúvida. Regulamentando
certo? Regulamentado na Lei Federal 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Porque seguem outros dispositivos, né? Como, por exemplo, vocês poderiam estar pensando, não, isso aí vai estar lá pela lei. Existe uma lei federal, a 8.142/90, que trata da participação da comunidade na gestão do SUS. Mas tudo isso é alinhado à Constituição Federal, certo? Mesmo que eu trate lá da 8.141 das transferências interrogamentais de recursos financeiros na área de saúde, mas de qualquer forma, tudo isso terá que estar em harmonia, em consonância com a Constituição Federal. Essa era a importância, essa era e é a importância da gente entender o direito constitucional e administrativo. Porque se a gente não entender o constitucional e o administrativo, a gente não faz uma questão voltada ao SUS. Porque o SUS ele está todo ramificado dentro da Constituição Federal. Porque senão não atenderia ao princípio da legalidade. Vocês vejam que como ficou suave depois que a gente passou a entender pelo menos a base da Constituição Federal e deu início às questões de direito administrativo.